Fala, minha tropa, sejam bem-vindos a mais um palpite do bruxo, hoje trazendo as apostas aí dessa sexta-feira. Como é que vocês estão? Eu tô bem, hein? Trouxe aí uma grade não tão grande nessa sexta, mas tem uma grade interessante pra gente fazer alguma coisa aqui nos palpites, tá? Tentei trazer aquela análise naquele padrão que vocês conhecem. Vou mostrar o resultado também que a gente teve na quarta-feira, que foi muito bom por sinal. Acabando o data FIFA, começamos com o pé direito aí na quarta-feira, graças a Deus, um bom resultado, e vou mostrar como é que a gente foi, tá? A única coisa que eu peço aí, antes da gente ir lá pro vídeo, de fato, mostrar os palpites, é o seu like e a sua inscrição, se você não for inscrito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui, espero que ajude os meus palpites e que de fato lhe tragam um resultado, essa é a intenção aqui do canal, beleza? Então é sem enrolação hoje, direto e reto, vocês me conhecem, né? É direto e reto aqui, bora lá, roda a vinheta que eu vou trazer as análises pra vocês dessa sexta-feira. Bom, tropa, como que foi o nosso resultado aqui dessa quarta-feira? O bilhete, pronto, a gente executou, bateu o bilhete, tá? A gente foi numa dupla chance ao Inter de Miami e a gente foi para menos de 3,5 no jogo do Internacional, do Bahia e do Internacional, e bateu também, tá? Então a odd, se eu não me engano, a gente pegou a 1,87. Lá na Betfast, que é uma casa que eu tô utilizando, eu consegui pegar numa cotação 1,95. Então cotações bem interessantes aqui nesse bilhete pronto da quarta-feira, tá bom? E em si, os palpites também foram muito bons, no aspecto geral. Tá? No final do dia aqui foi excelente. Do jogo aqui da MLS até o último, não erramos nada. Jogo do Inter Miami, gabaritamos. Jogo do Bahia e do Internacional, gabaritamos. Jogo do Goiás e do São Paulo, a gente gabaritou. E o jogo do Vasco com Fortaleza, a gente gabaritou também. Tem gente que fala, pô, Léo, tu traz cenário de escanteios, cartões, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta do under. Mas aqui contra números, contra resultado, não há argumentos, tá? Então, resultado muito bom. Teve os outros 3 jogos aqui, tá? Pra dizer que não teve head, existiu o head aqui nessa quarta-feira. No jogo do Grêmio, a gente foi caso ou empate, empate anula pro Grêmio. No finalzinho, nos acréscimos, o Atlético Paranaense fez um gol e conseguiu a vitória, tá? Mas a gente ganhou em escanteios e cartões, 2 cenários bateram aqui. No jogo do América Mineiro e do Botafogo, a dupla chance ao Botafogo bateu, o empate anula bateu, a gente só tomou head em escanteios, porque teve a linha exata, a gente foi para menos 13, teve exatamente 13, e eu fui para mais de 3 cartões, teve apenas 2. Então escanteios e cartões aqui deu head. E o último head aí dessa noite foi no jogo do Coritiba e do Cuiabá. Eu indiquei mais de 3 cartões, deu head. Mas o under funcionou para quem odeia o under. Todos os cenários que eu indiquei under aqui, todos eles bateram. Inclusive, se vocês olharem essa rodada da quarta-feira, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, ou menos de 3,5, quem fez gabaritou. Teve gente que pegou muito provavelmente o mais de 1,5 no jogo do Internacional e do Bahia, falou pra mim que era jogo pra mais de 1,5, piriri, pororó, tomou head, tá? Não adianta, tá, tropa? O Campeonato Brasileiro, eu entrego ouro pra vocês. Eu poderia simplesmente fazer como a maioria aí dos canais e falar, não, vamos pra mais de 1,5, vamos pra mais de 1,5, e camuflar o que eu faço nas costas, tá? Que eu gosto muito do under, menos de 3,5, ficou meio estranho lá ele, né? O que eu faço nas costas. Mas enfim, tá, tropa? Vocês entenderam aí? O menos de 3,5 é muito assertivo pra quem sabe trabalhar, pra quem sabe como utilizar. E aí, aqui tá os resultados, contra números não tem como a gente mentir, tá? Homens mentem, números não. Então eu sou um dos únicos também que traz a planilha pra justamente mostrar com transparência o resultado que a gente tem aqui, tanto no under quanto no over, nos escanteios, nos cartões. Enfim, eu trago o resultado geral pra gente acompanhar, tá bom? Era isso aí, bora lá pros palpites. São 5 jogos nessa sexta-feira. Então bora lá, chega de enrolação. Bom, tropa, o nosso primeiro jogo aí é pela Superliga da China. Não tem tantos jogos aí, tá? Mas tem gente que gosta muito de operar na Superliga da China, tem gente que já não gosta tanto. Eu particularmente gosto, embora às vezes os jogos fogem bastante do padrão, nem sempre respeitam, mas é uma competição que eu gosto de trabalhar. Superliga da China, rodada número 28, o Dalian Pro enfrenta o Yuhan Tree. Yuhan Tree vem numa melhor fase, tá? A cotação tá 2,25 para ele jogando fora de casa, contra o mod 3 ao Dalian Pro. O Dalian Pro é uma equipe que sofre muitos gols na competição. Eles são um dos últimos aqui, ó. Estão em 15º, 27 jogos, venceram apenas 3, empataram 10 e perderam 14. É uma equipe com histórico horroroso. Marcaram 20 gols em 27 e sofreram 39 gols. Tem uma defesa aqui bem vazada. Já aqui, ó, o Yuhan Tree vem em 7º, 27 jogos, venceu 11, empatou 9 e perdeu 7. Já é mais equilibrado aqui em uma dupla chance. 43 gols marcados em 27 e sofreu 31. A média de gols do Yuhan Tree é muito melhor do que o do Dalian Pro. Embora o Yuhan Tree não venha também fora de casa. Se eu mostrar aqui pra vocês, ó, é um cenário não muito bom, tá? 24 derrotas e 1 vitória. Mas se a gente analisar aqui, dos últimos 5 jogos, eles marcaram em 4 fora de casa. Então o cenário que eu indicaria para vocês para bilhete personalizado é pro Yuhan Tree marcar pelo menos um gol. A cotação tá 1,20. Para bilhete personalizado é isso que o bruxo vai indicar.
tá bom? Quem quiser talvez pegar uma dupla chance, a odd tá 1,36. Não vou dizer que não vale a pena. É uma equipe que tem um sistema defensivo melhor e o ofensivo também. Então pode ser que uma dupla chance faça sentido aqui contra o Dalian Pro jogando em casa, beleza? Para escanteios, o Dalian Pro tem uma média de 3,6 e o Hunt3 tem uma média de 5,6. Eu vou para um under menos de 13. Acredito que seja jogo para under, vou para menos 13 cantos. Já para cartões, 2,20, a média do Dalian Pro contra uma média 2 do Hunt3. Eu vou indicar um cenário para menos de 5 cartões. Se liberar o cenário de cartões, eu acredito que libere lá na Betano, tá? Para quem utiliza a Betano, pode ser que em cartões vocês consigam fazer alguma coisa. Se liberar esse menos de 5, é o que eu faria. Continuando pela Superliga da China, o Shanghai Port enfrenta o Beijing. Shanghai Port vem melhor classificado e o Beijing vem também nas primeiras posições. Jogo equilibrado, jogo parelho. Embora o Xangai jogue em casa e a cotação esteja em 1,40. Essa odd está em 1,40 porque eles são líder do campeonato, né? A média de gols deles é bem bacana também, mas o Beijing não é um time muito fácil de se jogar, não. Tá? Se a gente olhar aqui o desempenho do Beijing fora, olha só, eles vêm de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Xangai em casa vem com certo desequilíbrio, 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias, o que me deixa meio com o pé atrás para fazer uma vitória seca a eles. Aqui eu vejo o jogo para quê? Talvez eu possa parecer maluco, mas eu vejo um under. Tá? Se a gente olhar aqui em total, tropa, nos confrontos diretos, olha só, dos últimos 5 confrontos diretos, nenhum deles passou de 4 gols. Nenhum. Então aqui uma linha para menos de 4,5 para ser até 5 gols é uma linha que me interessa. Não vou dizer que não. Superliga da China é muito bom para over, mais de 1,5, mas aqui nesse caso, a cotação por menos de 4,5 ela me atrai um pouco mais. Por um jogo equilibrado que eu vejo, esqueci de mostrar a classificação aqui, ó. Se vocês verem, são 2 equipes que estão bem classificadas. O Beijing vem em quinto, 27 jogos, marcou 46 gols. E o Xangai em primeiro, 27 jogos, marcou 56. Mas as equipes sofrem praticamente um gol por jogo, se a gente for olhar aqui a média. Tá? Então por esse aspecto, eu vejo um jogo equilibrado e por isso eu vou para menos de 4,5. Léo, eu não gosto do under. Meu filho, então morde as costas ou vai para mais de 1,5 aí, ó. Cotação 1,17. Eu prefiro 1000 vezes pegar uma linha para menos de 4,5 com uma cotação melhor do que o mais de 1,5. Onde pode ser até 4 gols num jogo que eu vejo equilibrado. Menos de 4,5, cotação 1,24 na Betano. Para bilhete personalizado é o que o bruxo vai indicar para vocês. Operação simples aqui eu vou ficar de fora, jogo indefinido, por mais que o Xangai jogue em casa e seja favorito, eu não me arrisco ali naquela vitória seca com aquela cotação baixa. Quem quiser, leva para ao vivo para buscar essa vitória. Já para escanteios, o Shanghai Port tem uma média de 6,2 e o Beijing 4,7. Eu vou trabalhar menos de 13 escanteios. Agora para cartões, 1,6 do Xangai contra 2,5 do Beijing. Se liberar cenário de cartões na Betano, eu faria um handicap menos de 0,5 para o Beijing. Eles têm que sofrer mais cartões do que o Xangai. Vamos dar um pulo na Dinamarca, Superliga também, pela rodada número 12. O Ividovre enfrenta o Silkeborg. Cotação 5,50 ao mandante, que não vem bem classificado, é o último colocado, contra uma equipe que já vem bem melhor posicionada, que é o Silkeborg, a 1,55. Na classificação aqui, se a gente observar, o Silkeborg é o terceiro colocado, 11 jogos, venceu 7, venceu bem aqui, marcou 21 gols em 11, dá uma média de 2 gols por jogo e sofreu 9. Já que o Ividovre vem aqui em último colocado, 12º, 11 jogos, não venceu até o momento, empatou 3 e perdeu 8. Marcaram 4 gols em 11 e sofreram 20. Sofreram 20 gols em 11 jogos. Aqui eu não preciso falar nada, né, tropa? Os números dizem, tudo tá a favor aqui de um empate anula ao Silkeborg ou então a vitória seca. De preferência levem pro ao vivo, que a cotação vai valorizar, essa odd no ao vivo faz sentido, tá bom? A odd é 1,55, até para um bilhete robusto ou para uma fezinha, para mim tá bacana. Para quem quiser fazer é 1,55, mas eu levaria pro ao vivo para uma operação simples. Já para bilhete personalizado, empate anula. A odd 1,23 para um time que vem bem melhor classificado, para mim não tem jeito, faz total sentido, é o que eu vou indicar para vocês. Quem quiser pegar numa cotação um pouco melhor, mas com empate também pagando alguma coisa, 1,17 na Betano, aproveitem porque essa cotação pode abaixar, beleza? Para escanteios, o Ividovre tem uma média de 6,5 e o Silkeborg 4,6. Eu vou para mais de 6 cantos na partida. Para cartões, o Ividovre 1,6 e o Silkeborg 1,5. Se liberar cartões, menos de 5 aqui também. Vamos agora para a Bundesliga, porque o Borussia Dortmund enfrenta o Bremen, às 15h30, pela rodada número 8 da Bundes. Cotação 1,33 aí para o Dortmund, contra uma odd 7,50 ao Bremen. Cotação baixa para o Dortmund, vem melhor classificado. O Bremen não começou bem essa temporada, está sofrendo bastante gols. Fora de casa, vem com um desempenho horroroso, 4 derrotas e 1 vitória.
E o Dortmund em casa vem até com certo equilíbrio, 3 vitórias e 2 empates. Porém, todavia, entretanto, não é um jogo que eu sinto uma confiança para ir na vitória seca ao Dortmund, principalmente pela cotação baixa. 1,33 eu não me arriscaria. Eu já conheço o Bremen de outras temporadas, por mais que eles não estão bem nessa, eles podem surpreender. Se a gente olhar aqui o desempenho dessas equipes nos últimos 5 jogos, é jogo para gols. A gente pode observar aqui que dá bastante gols quando essas equipes se enfrentam, tá? E a maioria o Dortmund venceu. Mas dos últimos dois, o Bremen venceu por 3-2 e o outro ali, que foi o mais recente, o Dortmund venceu por 2-0. Então é um jogo mais equilibrado do que as cotações estão colocando, por mais que o Bremen não venha numa boa fase. Vai ter muita gente que provavelmente vai indicar a vitória seca para vocês ao Dortmund, mas eu achei uma cotação interessante para escanteio. Tá? Qual que vai ser essa aposta em escanteio? A aposta comparativa. Para vocês terem uma noção, o Dortmund tem uma média de 6,3 escanteios e o Bremen 2,9. O Bremen é uma equipe que não tá fazendo muitos escanteios. E dos últimos 10 jogos em confronto diretos que eu puxei, a grande maioria, o Dortmund venceu em quantidade de escanteios. Sendo assim, eu vou numa aposta comparativa. O que significa isso, Léo? O Dortmund tem que fazer mais escanteios do que o Bremen. Faz total sentido para mim essa operação, porque o Dortmund vai jogar em casa, tem tendência a pressionar mais o adversário e por isso, consequentemente, ter mais escanteios. Aqui só vai dar head realmente se o Bremen quiser jogar e pressionar muito o Dortmund, o que eu acho difícil pelo que eles vêm desempenhando aí nos últimos 5 jogos, beleza? Então vou ficar de fora aqui em resultado final e resultado de gols. Vou trabalhar a aposta comparativa em escanteios, como eu indiquei para vocês. Para escanteios era isso, e para cartões qual que vai ser? O Dortmund tem uma média de 1,5 e o Bremen 2,4. Eu vou me arriscar, vou para menos 7 cartões. Acho que vai estar com uma cotação interessante, vale o risco aí pela média das equipes não ser tão alta, então vou para menos de 7. E pra gente finalizar aqui nossa rodada dessa sexta-feira, tem o jogo do Osasuna versus o Granada às 16 horas. Odd 1,85 ao Osasuna contra o mod 3,80 ao Granada. Jogo complicado, as duas equipes também não começaram muito bem essa temporada, e embora o Osasuna tenha tudo para vencer jogando em casa. Se a gente olhar aqui, ó, é relevante o mau desempenho do Osasuna. Por quê? Eles pegaram o Atlético de Madrid, pegaram o Sevilha e empataram em 0-0, pegaram o Barcelona, pegaram o Clube Bruges e pegaram o Atlético Bilbao. Se a gente olhar na classificação, são equipes de ponta tirando o Sevilha. Ó, o Atlético Bilbao, o Atlético de Madrid e o Barcelona. Já que o Sevilha tá parelho com o Osasuna. Então é meio que relevante esse histórico do Osasuna jogando em casa, porque pegou adversários muito fortes. Já o Granada fora, pegou aqui o Almeria e empatou. Almeria comparado ao Osasuna é incomparável. Eu acho o Osasuna, o time do Osasuna, muito melhor do que o do Almeria. Perdeu pro Las Palmas, perdeu pro Real Sociedade, aqui tudo certo, porque o Real Sociedade joga bem. O Atlético de Madrid, mesmo cenário do Osasuna, e perdeu aqui pro Almeria de novo. Então, sinceramente, eu vejo aí um jogo muito mais propício ao Osasuna. A média aqui de gols marcados e gols sofridos é um pouco melhor aqui em questão de saldo de gols, é menos 5. Já o do Granada é menos 8. Eles marcaram mais gols, mas consequentemente sofreram mais também. Sofreram 23, enquanto o Osasuna só sofreu 14. Eu vou numa dupla chance ao Osasuna, tá? Jogando em casa, eu vejo mais esse valor. A odd 1,25 é o que o Bruxo vai indicar para vocês aí para bilhete personalizado. Para escanteios, o Osasuna tem uma média aí de 5,2 e o Granada 3,7. Eu vou para mais de 6 escanteios. E para cartões, 1,8 a média do Osasuna contra 3 do Granada. Aqui eu vou indicar também um handicap menos de 0,5 para o Granada. Eles têm que sofrer mais cartões do que o Osasuna, tá bom? É isso aí que o Bruxo vai indicar para vocês nessa sexta-feira, direto e reto. Espero que vocês tenham gostado aí dos meus palpites. Se vocês gostaram, não esquece de colaborar aí comigo, deixa o like, por favor, e se inscreva no canal se não for inscrito. Antes que eu me esqueça, no nosso bilhete pronto aí, como que a gente vai? A gente vai para mais de 0,5 gols no jogo do Yuhan Tree, lá na Superliga da China, menos de 13 escanteios nesse jogo, e a gente vai para menos de 4,5 gols também lá na Superliga da China, no jogo do Xangai Port. Forma um bilhete com mod 1,67. É uma cotação interessante aí pra gente trabalhar nessa sexta-feira, tá bom? Com muita cautela, muito juízo, sem ganância. Vocês não vão ficar ricos do dia pra noite com apostas esportivas. Isso aqui só é pra quem segue gestão. Então siga a gestão e coloque no máximo 3% do capital por operação aqui no canal. É a indicação do Bruxo, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Boa sorte pra gente, boa sorte pras apostas. E vejo vocês no vídeo de amanhã. Tamo junto.